Fala aí, galera. Nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. Sou o Abel, jornaleiro. Eu sou o Rodrigo. Por isso a gente vai falar de um assunto totalmente polêmico. Isso aí. Mamilos. Polêmicos. A gente vai falar sobre inclusão social e sexualidade nos quadrinhos, que é um tema que já está no mundo dos quadrinhos há muito tempo. Sim, um tema abordado na nossa sociedade com frequência no momento e que nos quadrinhos já vem sendo abordado há muito tempo. Exatamente. Mas com coerência, né? Mas com coerência. Então a gente vai passar o rodo nesse tópico altamente... Polêmico! Mamilos. Gurizada, primeiramente, antes de começar o vídeo e falar sobre o assunto do vídeo, a gente quer agradecer ao Rafael Marques de Bem, da Rádio Armazém, Cara de bem. que nos convidou pro Misturação semana passada. Inclusive, a gente vai colocar o link da entrevista. Infelizmente, o Regis não pôde ir, estava trabalhando. Aí foi o Rodrigo e eu lá, e foi muito legal. Então, brigadão, Rafael, valeu. Acesse no Facebook, Rádio Armazém, no Facebook também o Misturação. E o 3 pontos também no Isso Facebook, aí. tá? Isso aí. Vamos entrar no assunto. Recentemente, ontem chegou a minha informação de que o próximo filme da Mulher Maravilha, a princípio, eles querem fazer a inclusão da bissexualidade da personagem. Só que isso aí não é uma coisa oficial, que a DC e a Warner assumiram que vão fazer. É um rumor, né? É um rumor, é um boato. Então a gente decidiu, nós 3 pontos, a tocar no assunto da inclusão social e da sexualidade, bissexualidade, todo o assunto, tudo... Cuidado. Tudo voltado... Polêmico. É um vídeo polêmico. Tudo voltado a esse meio em que tem relação com quadrinho. Então quem quer começar falando sobre esse assunto aí? Pode ser tu mesmo, Abel. O que tem aí pra falar dele? Tá, olha só. Eu tava fazendo algumas pesquisas e me lembrando de algumas coisas. Entre elas, a seguinte. Em 98, Jim Lee... eu vou dar um salto bem à frente. Na verdade, a sexualidade dos quadrinhos começou na Era de Prata. Com Um dos ápices aí foi a Mulher Maravilha. a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi criada por quem? Alguém sabe, hein? São os mesmos caras que criou o detector de mentira. Deixa eu me lembrar o nome do cara, William Moldon, se não me engano. Vai aparecer aqui. Só uma correção. Uhum. Ele não criou o detector de mentira. O Regis que falou isso. Não, mas eu descobri recentemente que esse cara ele não criou o detector de mentira. Por quê? Não, ele criou um artigo que você consegue, sei lá, através da pulsação, Uhum. a pessoa, sei lá, tem uma pulsação diferente e você consegue saber se a pessoa altera comportamento. Ah, mas tal. isso é o detector de mentira, né? Não, mas isso é um dos testes que Ah, é utilizado sim. Mas no é o polígrafo. E não foi polígrafo, ele é. que, Ah, não o foi ele polígrafo. que criou o polígrafo, ele criou, digamos assim, Um dos métodos. métodos Um dos que é métodos. utilizado no polígrafo. Mas ele faz alusão isso daí no Laço da Verdade. No Laço na da verdade, Verdade, é. é. Isso aí é uma referência a princípio a esse teste que ele fez aí, que falou. Mas enfim, eu tava fazendo uma pesquisa sobre a inclusão sexual. A gente vai falar da inclusão sexual, depois a gente vai tocar da inclusão social, ao qual os X-Men estão fortemente ligados. Ah, desde a sua existência, né? Desde a sua existência, exatamente. Quer falar um pouco sobre inclusão social e a gente entra na sexualidade? Não, vamos pegar a sexualidade, que eu toco como se fosse Mulher Maravilha, depois no Isso. final a gente toca no assunto da inclusão. Tá, beleza. Aí eu tava fazendo algumas pesquisas e em 98 o Jim Lee criou o supergrupo Jim 13. O Jim Lee, pra quem não sabe, é um desenhista muito famoso, top de linha, começou desenhando na Marvel, X-Men, Sim, Justiceiro. só pra quem não conhece, o Jim Lee é o desenhista da série animada. Que é o Boom, que é naquele estilo, né? Isso. É no estilo do Jim Lee, a série animada, que é sim. o Boom do Jim Lee. Sim, Dos anos 90. Dos anos 90. Que é o melhor desenho dos anos 90 é o Jim Lee. Isso, foi um cara que meio que redefiniu o padrão ali de desenho, conceito de desenho na época. Aí esse cara ele saiu da Marvel, ele e vários artistas saíram da Marvel para montar a própria editora chamada Image Comics. E ele criou esse supergrupo, é uma espécie de X-Men genérico, que é o Jim 13, esse supergrupo aqui. Ele criou, desenhou, escreveu, roteirizou e tudo mais. E uma das personagens, que é essa aqui, ó, que é a Granizo, tá? Ela era lésbica. Então isso aí foi, na década de 90, acho que ele foi de repente um dos caras que bateu dentro de uma editora que estava recém começando. Eles desbravaram determinados assuntos que eram tabus nos quadrinhos e ele pegou e abordou a sexualidade da personagem, sendo como ela era lésbica, nessa personagem e tal. Só que ele abordou, ele fez algumas menções e eu não sei se a receptividade desse material foi boa, que ele simplesmente não tocou mais no assunto. Ele se focou nas aventuras dos personagens, lutando contra os inimigos. Aí ficou uma coisa bem X-Men mesmo. E ele não tocou mais no assunto. Ele começou, ele abordou uma ou duas vezes
e depois simplesmente se calou. Antes do título ser cancelado, o Dia em 13, pra quem não sabe, foi comprado pela DC. A DC comprou o Dia em 13. Antes do título ser cancelado, um outro autor, ao qual não me recordo o nome agora, depois a gente coloca que o Rodrigo põe na notinha, a gente acha ali, põe notinha, abordou no assunto, tocou no assunto da sexualidade, da opção da sexualidade da personagem, e o título foi cancelado. E agora, recentemente, o que a gente vê nos quadrinhos, no universo dos quadrinhos, de uma forma geral, tanto Marvel quanto DC, que tocar em assuntos de sexualidade é muito comum, entendeu? Eu não diria comum, eu te diria que é banal no momento. É banal. Mas a gente sabe o motivo por que a indústria tá fazendo isso daí. Qual é o motivo, Rex? Não sei qual ponto de vista tem nesse momento exato. Não, é vender. Venda, é claro, é alcançar todos os públicos. Exatamente. Não, eu não sei exatamente o que ele tá pensando. O que é isso, Red? Não sei, né? Não, é venda, cara. É venda. É a venda, claro. É venda, cara. Isso não tem o que se discutir. Porque assim, ó, vamos voltar no tempo, antes de ir pra Mulher Maravilha e falar de outros personagens e a sua sexualidade, vamos voltar no tempo e vamos mencionar o quê? O Watchmen. O Watchmen toca no assunto de sexualidade, não toca regra. O Watchmen troca de uma maneira até mais explícita que os outros, né? O Watchmen toca mais na parte do machismo, o estupro, tudo isso é tocado no Watchmen, mas não é tocado com meias palavras, né? É tocado incisivamente. O Alan Moore esfrega na cara do... Na verdade, em quase todas as obras do Alan Moore tem uma boa porcentagem de sexualidade. São raras exceções. Pois é, mas aí, tipo assim, o que o Alan Moore fez, ele fez com contexto. Sim, tem um contexto na história. Tem todo um entendeu? contexto na história, o estupro que tem na história. Tem motivo por Tem um motivo, tem tudo um Não é porquê, banal. entendeu? Não Não é é banal. só tem um estupro porque tem um estupro. Sim. Não é só tem o machismo porque tem o machismo, entendeu? Tem um porquê, entendeu? Não é pra chocar, existe um motivo, né? Não, eu te diria que eu acho que muito é pra chocar. Eu já acho que muito é pra chocar. Mas Mas tem um só motivo, que não né? é jogado isso como... não vou falar do outro autor aí. Não é o Gareth Ennis, entendeu? Não é o Ele não Preacher. bota Não pra vou falar. chocar. Ele não bota pra chocar só. Tem um porquê de tudo aquilo que Tá tá falando do acontecendo. Preacher, tá falando do Preacher. Não só do Preacher. No geral. No assim, geral, no tudo que o Gareth Ennis faz é pra chocar. É pra chocar. Pra dizer que o Garth Ennis é o... Esqueci o nome do cara, é o... O Electro, Não, que é pra não, chocar. é o... Para. É o João Kleber. É o João Kleber né? das HQs, então. Não, mas é verdade. Pode crer. Só que a gente tem aqui, ó pessoal, vocês olharem aqui na mesa, a gente tem 3 exemplos de quadrinhos que foram desbravadores, não desbravadores, mas eles foram assim, ó, a mola mestra para elevar o quadrinho ao status não só de arte, mas como de literatura. Isso é uma base do que tem de quadrinho hoje, deve dizer que tem uma Exatamente. base e tal. E são que vão acabar com os quadrinhos no futuro. Um dia nós vamos fazer um... A gente vai falar um vídeo sobre isso. Tá. Cavaleiro das Trevas, Sandman e Watchmen. 3 obras seminais da década de 80. Existem outras, mas essas são as principais. São as principais. da Trindade. Watchmen falou sobre sexualidade. Sandman falou sobre sexualidade, bissexualidade, homossexualidade. Cavaleiro das Trevas não falou sobre sexualidade. Mas ele é um material adulto que não precisou tocar no assunto para ser bom. Então, assim, ó, cara, tu pega essas 3 obras como referência e vê que tem como trabalhar o assunto, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, o que for, bem feito. Tem como tu fazer esses materiais. Vou dar mais bem um feitos. exemplo. Um material que é muito bem feito, que tem um personagem que ele é bissexual, que na verdade ele é mais gay, Igor. A questão é a seguinte, ele pra mim e é da mesma época, aqui ó, Berserk, entendeu? É muito bem explorado a questão da sexualidade do Griffith, entendeu? Só qual é a questão? Em momento nenhum a sexualidade do Griffith é o ponto alto da história. Segue a sexualidade do Griffith normalmente, Sim. a gente vai descobrindo ao longo da história os motivos dele ter a sexualidade dele, entendeu? Os motivos dele estar fazendo tudo que ele está fazendo na história. Só que em nenhum momento a sexualidade dele é imposta a ninguém. É tocado, é mencionado, mas não é o principal da história, entendeu? Tá, mas já vamos para um outro exemplo em que a homossexualidade do personagem foi abordada, mas não foi bem sucedida porque não foi bem feita. O Alan Scott, Lanterna Verde. Isso. Tu entendeu? Isso foi uma jogada. Esse daí é claro, isso foi uma jogada de marketing da mais baixa. Não, porque eu digo assim, ó. Pode crer, não, assim, assim, ó. Esse cara é crachado pra vender. Foi escancarado mesmo. na cara de pau. Sabe o que me irrita isso aí, assim, ó? O público gay, tá? O público gay quer consumir material, então tem que consumir material com qualidade, entendeu? Sim. Eu gostaria que um personagem fosse gay.
Só que tu não pode querer que um personagem que há 90 anos é hétero, de uma hora pra outra resolver, agora é gay. É simplesmente pra vender. Como teve a história, era em outro universo, que o Wolverine era homossexual, entendeu? Sim, que ele deu... Não, é uma coisa que não tem nexo, que nunca foi dado uma pista de que o Wolverine poderia ser homossexual, entendeu? Sim. Simplesmente o Wolverine é homossexual agora. Mas isso aí... Isso é outro universo. Essa história do Wolverine homossexual é aquela que ele dá um beijo no se junta com o Conan, e o Conan faz o brioco Não, dele. Não, é o Hércules, cara. Então Não, mas essas duas histórias. Tem duas? Tem duas? Então, assim, ó, mas o pessoal entenda, eu quero que o pessoal entenda que o foco, a gente não tá culpando o público gay, nada disso, tá culpando a indústria. Sim, a indústria é um caça-níquel. A indústria é um caça-níquel, cara. Então, por exemplo, assim, ó, foi bem que o Regis falou, tu quer ler uma história que aborde esse assunto com classe bem feito, lê Sandman, cara. Lê Berserker. Lê Berserker, lê o Watchmen, entendeu? Tem materiais de boa qualidade, tem materiais com excelente qualidade gráfica e de roteiro que abordam sobre o assunto com classe, bem feito, entendeu? Que a indústria não é um caça-níquel para vender. Recentemente a DC, isso eu li no site O Vício, se não me engano, a DC Comics recebeu um prêmio lá nos Estados Unidos, se não me engano, por inclusão sexual, inclusão social. Mas isso tem há muitos anos na DC, com o Batman e o Robin. Há muitos anos na DC. A gente vai chegar nisso daí, o resto viajando. Pode viajar, Regis. Não, cara, a DC recebeu um prêmio pelo DC Renascimento. E graças ao Frank Miller que ele perdeu essa fama, né? Ah, sim. Ele recuperou a virilidade dele. Ele foi de má vontade. Pode ver que ele tem uma cara meio assim. Aí, cara, a DC recebeu um prêmio recentemente porque ela tem trabalhado com esses roteiros do universo DC Renascimento, aos quais eu só ouço elogios. Eu confesso que eu não estou conseguindo acompanhar, porque é quinzenal, é muito material saindo. Mas eles receberam um prêmio recentemente aí, em que a qualidade dos roteiros foi reconhecida, a qualidade dos roteiros e a forma como a DC tem feito isso atualmente, tá? A gente acabou de citar o Lanterna Verde, que foi uma jogada de marketing extremamente mal sucedida. Eles receberam esse prêmio, e esse prêmio só vem a demonstrar que o quadrinho está conseguindo fazer isso aí, a DC, com uma certa excelência. Os caras estão fazendo isso de uma forma boa, estão fazendo com uma certa qualidade, isso é legal, entendeu? Alguma coisa a mais a Eu vou dar só um exemplo, meus assim, queridos, são colegas de o que eu trabalho. digo da coisa que é contexto. Eu acho extremamente coerente tu fazer uma história da Mulher Maravilha onde ela é bissexual. A Mulher Maravilha viveu quantos anos na Ilha Paraíso só entre mulheres, exatamente. Entendeu? É o que é coerente. Agora a gente não pode, só que eu tô tentando explicar o que eu falei pra não ter dupla interpretação. Só que não pode de uma hora pra outra agora o Super-Homem é gay. Ou o Homem de Gelo, né? O Homem de Gelo, né? O Super-Homem é gay de uma hora pra outra, entendeu? Nunca teve um porquê. Agora a Mulher Maravilha é coerente, é cabível, entendeu? Claro. Tem uma coerência na história. É isso aí que nós estamos cobrando, entendeu? Sim. A gente não está cobrando o problema de fulano de tal é homossexual, fulano de tal não é. Não pode ser, não é isso. Não é essa a questão. A questão é a coerência do que está acontecendo, entendeu? É isso aí. Se só demonstra que o quadrinho, nos últimos 40 anos, só tem amadurecido. Mas certas jogadas são mal feitas e certas são bem feitas. Se, por exemplo, a Warner aprovar que a Mulher Maravilha no próximo filme vai ser bissexual, nenhum de nós aqui, como fã de quadrinho, é contra. Desde que isso seja feito, bem feito. Se os caras souberem explicar isso daí, mas como o Regis falou, tem coerência, tá legal, cara. Agora explicar de uma forma banal, assim, ou de uma forma chula que não fique legal, não tem porquê, cara. Vai fazer o troço. Quer mexer na origem, quer mexer, cara, faça bem feito pelo menos e siga uma certa coerência, não vai fazer bobagem. Entendeu? Isso aqui a gente toca, o que pegou o Lanterna Verde e Arqueiro Verde? A gente já vai falar, vamos trocar de tópico agora. Agora a gente vai falar da inclusão social. Tá. Começar pelo que? X-Men? X-Men, o Abel vai contar como é que surgiu o X-Men pra nós aí. Os X-Men foi criado por dois caras fodásticos, lendários do mundo dos quadrinhos. Já errou. Foi Stan Lee! E o Jack Kirby! Eu sou o Stan Lee! O Jack King Kirby. Não tem uma história que foi a mulher do Stan Lee que criou... Ah, não tem isso? Não, cara. Não, tá. Não, é que foi um problema que aconteceu com a mulher, com ele e com a mulher dele. E foi em relação à adoção. Foi em relação à adoção. Tá? Vocês querem contar essa história? Essa história que tu vai contar. Tá. Tu inventa, né? Não tem que tu Não inventa, eu vi um documentário. É foda, o Regis vive dizendo que inventa as coisas. Não, assim, ó, eu assisti uns anos atrás um documentário em que o Stan Lee tava falando sobre a vida dele e tudo mais. E o Stan Lee tinha uma filha que já estava grande, se não me engano, na universidade, e ele e a esposa dele tiveram uma outra filha que morreu ainda nenê. Eles perderam a criança
foi cometido de uma doença infantil e teve morte súbita. E aí, para eles tentarem preencherem o vácuo da falta de criança, eles entraram num programa de adoção, porque a esposa dele já não podia mais ter filho. E aí, eles passaram por um processo muito desconfortável. Lá nos Estados Unidos, o processo de adoção é muito complicado. Então, eles passaram por um processo muito desconfortável para conseguir a adoção de uma criança. E o Stan Lee e a esposa dele sofreram muito com isso, que eles desistiram de adotar a criança. E aí, o que o Stan Lee fez em cima dessa experiência? Ele pegou e criou os X-Men para falar sobre vários assuntos que fizeram parte da vida do cara, que entre eles é o preconceito, ele e a esposa dele, ao qual eles foram expostos, porque eles reviram a tua vida de cabeça pra baixo pra poder provar. E assim, o Stan Lee na época não era o Stan Lee. Não era o Stan Lee, não é o cara que ele é como hoje. eu sempre digo, ele já era o Stan Lee, né, porque ele nasceu e ganhou esse nome. Isso. Só qual era a questão, ele não era famoso. O Stan Lee, antes dele conseguir emplacar o sucesso dele, passou muita necessidade, Stan Lee. Claro. Ele foi um cara que ele pensou diversas vezes em abandonar esse ramo de serviço. Então ele não era um cara conhecido, deve ter sido muito complicado e ele não conseguiu, desistiu, né? Ele desistiu. Mas em cima dessa experiência, ele criou os X-Men pra falar sobre preconceito, pra falar sobre aceitação, racismo, entendeu? Ele e o Jack Kirby criaram esses personagens e o Stan Lee usou a história, a vida pessoal dele para externar e criou o que hoje é um dos supergrupos mais famosos da Marvel, depois da Liga da Justiça. Não, mas é que a Liga da Justiça não é da Marvel. Eu sei. Não parecia que não sabia. Pode continuar. Entendeu. Pode continuar. Aí, cara, aí depois eles criaram isso daí, que foi a primeira formação, é o Homem de Gelo, o Fera, eu falei? Homem de Gelo, Anjo, Fera, Ciclope e a Jean Grey. São 5. E o Professor Xavier. E o Professor Xavier, 6. Então, eles fizeram essa primeira formação, foi um boom, né, cara, que eles amadureceram o quadrinho, tocando no assunto, no cerne do assunto, que é o preconceito e inclusão social, e depois veio o excelentíssimo Neil Wayne e fez o que a gente conhece hoje pela equipe dourada, que é o quê? Ele pegou várias nacionalidades, várias nacionalidades diferentes, etnias, que isso é uma inclusão social, e criou os X-Men. É até curioso no universo dos X-Men que os X-Men eles sofrem tu tava tão quietinho, Não, é que agora tava tímido, né? É tão engraçado. Piadinha, né? Os piadistas aqui, né? O universo dos X-Men é engraçado porque eles sofrem preconceito, mas tu vai, por exemplo, no Quarteto Fantástico, o nego não sofre preconceito, até aplaudem os caras, né? Pra ver como é a diferença. Sim. O cara é meio estranho, mas assim, as histórias dos X-Men elas foram criadas com esse intuito, né? Então, claro, é uma história em quadrinho de super-herói. O foco é ação. Esse plot é que depende da história. Tipo, se tu for ler Deus mas ama, em geral, Deus ama, o homem mata. Tipo, eu, particularmente, a melhor história que eu já li dos X-Men, ela é 100% focada no racismo. Mas no âmbito geral é mais ação, fica como um segundo plano, né? Ah, não, claro. Totalmente. Não, porque se eles fizerem a revista e for, não chama atenção. Não vende, não é? Aí, nessa equipe dourada tinha o Wolverine, que era um canadense, a Tempestade, que era uma africana, o Banshee, que é o escocês, né? Isso. O Colosso era russo. irlandês, o Colosso russo, o Apache, a princípio um índio norte-americano. O problema não sabemos onde é que ele A é. gente não sabe onde ele é, por E enquanto. o Noturno alemão. E o Solaris, que é japonês também. Solaris, que é japonês. Então teve uma inclusão social, uma montagem de equipe aí que os caras fizeram isso com qualidade. Até hoje é abordado de uma forma com qualidade. Com mais qualidade do que a criação do Stan Lee. Mas é verdade, realidade. é verdade. Eu sou fã do Stan Lee. Uma mas é próxima realidade. história, né, que a gente pode falar que aborda o preconceito, né? No caso aqui, o preconceito racismo, machismo droga, também, machismo, que é a... Seita. Seita. Sabe que eu sempre falo em seita quando a gente fala isso aí. Né? religioso, né? A questão religiosa, de você ser um fanático religioso e tal, que é o Lanterna Verde do Dennis O'Neil e do Neil Adams, né? Que foi uma reformulação, entre aspas, né, do personagem, que ele une o Lanterna Verde, né? E o Arqueiro Verde numa história, e eles é mais ou menos um road movie, um road movie e tal, eles ficam andando pelos Estados Unidos e tal. No começo da história, os dois andam junto com um dos anciões lá de Oa lá, andando e vendo que um dos guardiões e tal, e vê que o Lanterna Verde até se questiona, eu tenho um anel todo poderoso. Essa história e tal. aqui, o Rodrigo vai deixar um link, nós temos um vídeo especial no canal. Sim, a gente, tipo, eu sou um cara poderoso, cósmico, salva a planeta Terra de entidades poderosíssimas, enquanto isso as pessoas aqui sofrem preconceito, racismo e tal. É uma história opressão, é uma história muito boa desse meio, o material é
muito bom mesmo. Não é piada, não. É muito bom. Não é material datado. Não é datado, Não é é. muito bom mesmo. E trata sobre esses assuntos e tal. Nem desses materiais. Tá, galera? Não, o X-Men é. Então, Esse não, o eu box bati inteiro. nesse, O X-Men é bem Só como datado. tu não tem uma boa causa da observação, Seguinte, velho. assim, galera, ó, nós gostaríamos de falar o seguinte pra vocês. Esse é o nosso ponto de vista, a gente não tá pregando o que é o certo ou o errado, a gente só quer assim que o material pode ter o caminho que tiver, só tem que ter uma qualidade pra chegar a esse caminho, entendeu? Exatamente. O nosso problema não é com a sexualidade desse, com a sexualidade daquele, tem que ser abordado de uma maneira legal, de uma maneira convincente. Isso De aí. uma maneira convincente, entendeu? Bem feita. Bem feito, é Bem isso aí. feita. Então, assim, ó, assistam, comentem, porque eu sei que esse vídeo, espero que esse vídeo tenha um certo alcance e que vocês interajam com a gente falando sobre o que vocês pensam. Tá, nós somos os 3 pontos, eu sou o Regis. O Rafael Jornalheiro. Eu sou o Rodrigo. Até. Valeu.